e estaremos lendo alguns versículos aqui. Amém? Fala-nos a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. O texto sagrado diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que, desde agora em diante, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Com a Bíblia aberta ainda, Mateus, capítulo de número 27 e versículo 11. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quando te acusam? E por que não falas? Jesus, nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Amém? Curve sua cabeça e ore por um minuto. Ore comigo. Pai, tua palavra será ministrada nesse momento e te pedimos que o Senhor nos ajude na ministração da mesma, que o Senhor nos ajude a falar aquilo que o Senhor de melhor tem para cada um de nós, que não saia nada dos meus lábios que parta de mim, todavia, como instrumento, como vaso, eu te peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida e dela se utilize pela palavra para falar aquilo que nós precisamos ouvir de tua parte. Que o Senhor nesse momento tenha o primeiro lugar, fale pelo Espírito, é assim que te pedimos, para a glória de Jesus, amém. A paixão de Cristo, como todos devem ter conhecimento, é o maior drama da história. Ultrapassa de forma real toda a dramaticidade e, em consequência, os graves eventos que envolvem a raça humana, a humanidade. E é desse drama, o drama do sacrifício perfeito, da paixão perfeita, dessa compaixão que Deus teve por cada um de nós através de Cristo Jesus, o seu Filho, que depende a nossa salvação. Toda a Bíblia aponta para este ato da paixão, para essa verdade que estão inseridas nos livros, aliás, no livro da capa preta, qual nós temos em mão, que é a Bíblia Sagrada. A paixão de Cristo é o centro da Bíblia, não apenas da Bíblia, mas, digo eu, é o centro da história de todo homem. As profecias apontaram para esta grande realidade. Dele falaram os patriarcas, os profetas, os grandes eventos da história, os grandes ritos da fé judaica apontavam
para o sacrifício perfeito e bendito de Jesus Cristo. João, ele sintetiza essa verdade, dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa verdade de Cristo aponta para a redenção, para o plano completo, salvífico que parte de Deus. O drama da redenção pode ser contemplado pelos parâmetros da Bíblia Sagrada e por ela, no ato da condução. Este drama da redenção pode ter 4 palcos distintos, e lemos na Bíblia Sagrada. Dentre eles, o cenáculo, o Getsêmani, o Calvário e o pretório. Todos eles apontam para o ato da paixão e para aquilo que Jesus fez de forma perfeita. Jesus passa as últimas lições aos seus discípulos. Jesus se reúne com os discípulos no cenáculo e passa-lhe as suas últimas orientações. Em primeiro lugar, Jesus ensina a eles aquilo que eles devem ser, do senso de homem, a humildade. E Jesus lava-lhe os pés. Mas também eles lhe deram um novo mandamento. Disse Jesus: amai uns aos outros, assim como ele o bem fez. Ele também lhe dá uma promessa, a promessa do Espírito Santo. Eles lhe consolam falando: o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai estar em vocês. O Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece e não tem, mas ele será dado pelo Pai a cada um de vocês, assim que eu rogar ao Pai. Jesus também deixou uma promessa, a promessa da segunda vinda. Jesus disse que voltaria de novo e estaria com eles. Jesus ora por eles. Jesus aponta Judas como traidor. Ele alerta Pedro dizendo: jamais cantará o galo antes que me negue por 3 vezes. Jesus faz a última santa ceia com os discípulos. E Jesus pega o pão, abençoa, parte no meio, dá graça ao Pai e tributa, dar aos discípulos. 3 verdades aqui se destacam. Quais são elas? A primeira, a centralidade da morte. Este culto dessa noite é um culto de introspecção, de reflexão, de autoanálise, porque esse culto centraliza a morte de Jesus. É por isso que crente não deve faltar culto de ceia, porque esse culto é memorial. Esse culto aponta para o ato perfeito daquilo que Deus fez por cada um de nós. Esse culto me faz olhar para dentro de mim mesmo e de encontrar em mim qualquer que seja a deficiência e apresentar diante dele e dizer a ele: Senhor, me dá graça, me ajuda. Então a centralidade da sua morte, porque nele tem o pão que simboliza o corpo de Cristo pregado na cruz. Neste culto tem cálice, o cálice que representa o sangue derramado na cruz. Jesus ordena aos discípulos dizendo: fazei em memória de mim. É o único cerimonial que existe uma ordem de Jesus: fazei em minha memória. Esse é o único ato comemorativo autorizado por ele. Não há drama, há uma realidade.
Ele vive dentre os mortos. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos purificou de todos os nossos pecados. E nessa noite, nesse ato cerimonial, tudo isso vem à mente. Deve fazer parte das nossas lembranças. Porque o maior milagre de Jesus em nós é a certeza da vida eterna. A morte de Jesus Cristo ocupa o lugar central do cristianismo. Sem morte não há cristianismo. Sem morte não há verdadeira religião. Sem morte nós não estaríamos aqui, mas como Cristo morreu por nós, nessa noite o celebramos dizendo: bendito seja o Cristo ressuscitado dentre os mortos, porque nos deu a vida eterna. Esse culto também aponta para o propósito da morte de Jesus. Pelo derramamento do sangue de Cristo, Deus estava tomando a iniciativa de estabelecer um novo pacto, uma nova aliança para com um novo povo. Ele veio para o que era seu e os seus não quiseram, mas todos quanto quiseram, esses se tornaram filhos de Deus. Esse momento aponta para o novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Aponta para aquilo que de melhor Jesus Cristo fez por nós. A maior promessa é essa promessa de que todos os nossos pecados foi perdoado por Ele. Cristo vai morrer a fim de levar o seu povo a um novo e único relacionamento para com Deus. A morte de Cristo, ela é uma morte que traz esse pacto de um relacionamento direto. Está compactuado a Ele, neste ato de ligação. A aplicação da morte de Jesus também é celebrada nessa noite, porque nós precisamos nos apropriar pessoalmente da morte de Cristo. Nós precisamos beber deste cálice e comer deste pão. Assim como não era suficiente que o pão fosse apenas quebrado e que o vinho apenas fosse colocado no cálice, mas que houvesse de fato direito um sacrifício perfeito, Cristo fez, e nessa noite nós recordamos aquilo que Ele fez de forma perfeita. Por isso que aquele que come do pão e bebe do cálice injustamente o faz para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Mas o capítulo de número 27 também aponta-nos Jesus para um momento crucial. O momento em que Jesus está diante da corte política e religiosa de Jerusalém. Ali havia os representantes daquele contexto, o representante da política de Jerusalém, mas também aquele que representa César, mas também aqueles que representam a cúpula religiosa, o sinédrio. Eles estavam diante de Jesus nesse contexto. No versículo de número 36, 37 e 38, Jesus começa a entristecer-se. Ele confessou aos discípulos a sua tristeza no versículo 38 do capítulo 27. Ele clama ao Pai, dizendo: se possível, passa de mim este cálice. Por que que Jesus está triste, queridos? Que cálice era esse que Jesus pediu para que o Pai dele pudesse passar? Em primeiro lugar, era porque sabia que Jesus, naquela ocasião, estava prestes a tomar sobre si o juízo do Pai. Jesus não estava triste porque Judas estava literalmente
pronto para lhe entregar às cortes políticas e religiosas de Jerusalém. A tristeza de Jesus não foi essa. Jesus não estava triste, porque dolorosamente a sua consciência fazia com que ele entendesse que Pedro iria negar por 3 vezes. Não era porque ele sabia que o sinédrio o consideraria réu e o mataria. Jesus não está triste porque Pilatos o entregaria à sentença da morte. Jesus não estava triste aqui porque ele sabia que os seus discípulos iriam todos embora. Não, Jesus não estava triste por isso. Esse cálice não simbolizava nem a dor física e nem a dor alcançada na cruz, nem a aflição mental, nem o desprezo de ser rejeitado. Todavia, a tristeza de Jesus era o juízo divino e os pecados meu e teu que estava sobre ele, que viria sobre ele. Desse foi contado com o pecado humano. Sua alma, sem pecado, recua e ele se entristece. Mas ele estava pronto a ponto de dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus é uma vontade reconciliadora, porque todos nós havíamos pecado e estávamos destituídos da glória de Deus. Essa vontade de Deus é uma vontade de reconciliar, de trazer aquilo que se perdeu por conta do pecado. Não apenas isso, mas a vontade de Deus é uma vontade pactual. Havia-se um pacto, e para que esse pacto fosse concretizado, deveria haver derramamento de sangue. E a vontade de Deus nesse sentido era perfeita. A vontade de Deus era que houvesse um derramamento de sangue. Não poderia ser outro sangue senão de um cordeiro perfeito, santo, imaculado. A vontade de Deus também, ela é uma vontade agregativa, porque uniria homens e mulheres de todas as tribos, nações, de todas as etnias da terra, e o atrairia unicamente a Ele, no seu ato soberano, no seu plano redentivo, de justificação, de santificação. Ele atrairia pessoas que estavam completamente adversas, perdidas, caminhando para um abismo, e ele resgataria. Então a vontade de Deus era uma vontade eterna. Essa tristeza de Jesus, ela pode ser descrita de 4 formas. Primeiro, o aspecto temporal. A hora de beber o cálice da ira de Deus havia chegado. Para isso, ele veio ao mundo, a vontade soberana do Pai. Segundo, o aspecto moral. O Filho de Deus seria cuspido pelos homens e crucificado como um criminoso. Em terceiro lugar, o aspecto espiritual. A tristeza de Cristo é porque ele estava se fazendo pecado e maldição por todos nós. O apóstolo Paulo diz: ele tomou sobre si a cédula que era nossa. Por um homem veio o pecado, e pelo pecado veio a morte, mas também por um homem veio a vida eterna para todo aquele que nele crê. Se Cristo não tivesse morrido por nós, com certeza aqui nós não estaríamos. Essa morte de Cristo representa a vontade soberana de Deus no plano da salvação. E quando nós olhamos para esta eterna e soberana vontade, nós nos enquadramos nela porque fazemos parte de forma direta deste sacrifício tão bendito e tão perfeito.
É pelo poder desse sacrifício que somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aí eu pregava agora há pouco lá na igreja mãe, que a verdadeira adoração, ela parte de dentro, ela não é superficial, ela não depende de instrumentos, porque a instrumentalidade não produz adoração, a música não produz adoração, ela é apenas um caminho, ela dá direção, mas a verdadeira adoração é produzida dentro de um coração que foi alcançado pelo poder salvífico de um sacrifício perfeito. A verdadeira adoração parte de um coração grato, que tem a consciência de que houve derramamento de sangue. E por haver derramamento de sangue, algo dentro de mim comunica-me de que eu preciso servi-lo de forma sincera. Eu preciso servi-lo não apenas com o meu corpo, mas com tudo aquilo que parte e que está em mim. A verdadeira adoração, ela não pode ser momentânea, porque nós estamos vivendo dentro de um quadro de cristianismo completamente anti-adorador. Sabia disso? Nós estamos vivendo uma grande dificuldade nesse sentido, porque falta consciência do sacrifício. E quando não há consciência do que é o sacrifício, do valor do sacrifício, do valor que este sacrifício gera sobre todo aquele que é absolvido por ele, não há adoração. E aí nós temos os nossos cultos, na maior parte das vezes frios, sem graça, crentes descompromissados com a palavra, com Deus, crentes que não abrem mão da sua zona de conforto para o culto. E eu dizia da igreja mãe agora há pouco, que lia sobre os puritanos e orava a Deus dizendo: converte-me, Senhor, converte-me, Senhor, porque diante daquilo que nós estamos vivendo na realidade atual, e se nós olhamos para o cristianismo atual, de muitos cristãos, de líderes que precisam dizer para ganhar ibope, ou para mostrar uma teologia liberal completamente antibíblica, dizendo que a Bíblia ela tem que ser moldada a nós, e não nós ser moldado a ela. A Bíblia precisa atualizar-se. A Bíblia não precisa ser atualizada, nós precisamos atualizar a nossa vida à luz das Escrituras. E quanto mais próximo das Escrituras nós estivermos, mais cheio do Espírito nós seremos. Quanto mais próximo da palavra de Deus nós estivermos, mais cheios de Deus nós seremos. O porquê que a igreja do século 21 é uma igreja que não adora a Deus em espírito e em verdade? Por que que a igreja do século 21, desses dias atuais, não é uma igreja convertida? Porque falta-lhe sobre ela a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Falta-lhe o culto racional, bíblico, divino. No dia 31 do mês que passou, ou seja, ontem, completamos 503 anos da Reforma Protestante. Não foi isso? Dia 31. E se você ler do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, e se você vê a história da igreja e compara com a história da igreja atual, você há de concordar comigo que eu e você precisamos nos converter à santa e à poderosa palavra de Deus. Você há de concordar comigo que nós precisamos derramar o nosso corpo e a nossa alma e dizer a Jesus: cobre-nos com teu sangue e de nós tem misericórdia. Porque você vai encontrar homens como eu e você, que dedicaram a sua vida completamente a Deus,
que nada poderia substituir o seu momento com Deus, o seu culto para com Deus, a sua adoração a Deus. Alguns pensam que adorar a Deus é quando sobe aqui os irmãos e começam a louvar. Tudo que nós fazemos para Deus é adoração. A nossa oração é adoração. A exposição da palavra nessa noite está sendo adoração para Deus. Em ouvir a palavra de Deus é um ato de adoração. Quando o nosso coração é tocado pelo poder do Espírito Santo, através da palavra, é um ato de adoração. Esse era um pensamento puritano. Tudo que se faz para Deus é adoração, e tem que ser feito de forma perfeita. Esse momento aqui celebrativo, que nos aponta, que nos leva para o sacrifício de Cristo, é um momento de adoração. Porque todavia, entretanto, nós precisamos entender que se não houvesse sacrifício, não haveria perdão de pecados. Entendo que a igreja do presente século é a igreja que perdeu a consciência do sacrifício. Por isso que é tão fácil na mente de alguns ser crente. Mas para os verdadeiros crentes, como é difícil ser crente. Como é difícil. Porque para servir a Deus requer renúncia. E eu acredito que poucos são aqueles que se disponibilizam a renunciar a algumas coisas por amor a Deus, a sua obra. A oração de Jesus foi marcada por humilhação. Deus eterno está de joelhos com o rosto em terra, orando por cada um de nós. A oração que Jesus fez pela igreja é uma oração que tem intensidade. A luta era tão intensa que o seu suor se tornou em gotas de sangue. A oração de Jesus é uma oração de perseverança. Ele orou 3 vezes e de forma progressiva. A oração de Jesus no Getsêmani é uma oração de submissão. Ele se coloca à disposição do Pai. E nós, como igreja, precisamos nos colocar à disposição do Eterno. Nós precisamos descer à casa do oleiro e precisamos pedir para que o oleiro nos transforme, para que o oleiro nos visite, para que, se possível, ele pegue a massa e refaça novamente, e faça aos moldes dele, lapidar a nossa vida. É isso que nós precisamos. Na verdade, esse texto nos ensina algo tremendo. Nos ensina que se o sacrifício de Jesus não fosse realidade, a realidade da vida não existiria em nenhum de nós. Que nós permaneceríamos mortos dos nossos delitos e pecados, vivendo nos impulsos das nossas paixões e escolhas, preso às nossas próprias concupiscências e lascívias. Mas a saber que a cruz está vazia e que Cristo vive dentre os mortos, e que, sendo recebido nas nuvens do céu, a voz que ecoa dos anjos dizendo: o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que retornará de novo. Essa é a promessa que nós devemos guardar no nosso coração. A saber que neste momento em que a igreja de Cristo se reúne, é um momento em que nós devemos fazer uma introspecção e, se possível, uma autoanálise na nossa alma e dizer a Deus que Ele nos visite, pedir a Deus para que Ele nos visite. 4 vezes Pilatos reconheceu a inocência de Jesus Cristo, mas Pilatos, preso aos seus caprichos políticos, não cedeu.
E glória a Deus por isso. Pilatos transfere a responsabilidade e diz: o sangue desse justo caia sobre cada um de vocês. Pilatos também, ele tenta fazer as coisas certas de maneira errada. Soltar Jesus pela escolha da multidão. Entendia ele que talvez Barrabás pudesse ser crucificado e Cristo solto. Mas o povo disse: Barrabás solto e Cristo crucificado. Ele protesta a inocência de Jesus, porque ele declara: este inocente. Então fica claro de que havia-se uma vontade divina. E o drama deste sacrifício perfeito nos aproxima mais de Deus. Um certo pastor pregando disse uma vez: se nós queremos ter intimidade com Jesus, devemos olhar para a cruz e o seu sacrifício. John Stott tem um livro, A Cruz de Cristo é o seu título. Este livro fala quão difícil foi para Jesus estar naquela cruz, no aspecto histórico, geográfico, espiritual. Naquela cruz só iam os piores malfeitores, aqueles que discordassem do império, aqueles que não olhassem para o império com os bons olhos. A esses a cruz os aguardava. Os seus pés não poderiam tocar no chão, porque a cultura grega romana daquele contexto dizia que o chão era abençoado pelos deuses, e alguém que fosse contra o governo seria contra os deuses. Ele não era digno de tocar ao chão, de maneira que ele era suspenso na cruz. Os pés não poderiam tocar no chão. As dores intensas, braços abertos, pés pregados, despido diante de todos que passavam na parte baixa de Jerusalém, que olhava para o Calvário e via de forma vergonhosa o seu corpo. Ali estava o nosso Jesus por nós, fazendo-se maldito, sendo Deus, não tomando a usurpação de ser igual a Deus, mas padecendo morte de cruz. Aquele a quem Deus ressuscitou ao terceiro dia, dando a ele poder sobre os demônios, os anjos, os homens e tudo aquilo que foi feito sobre a terra. Ele declara: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mas através do seu sacrifício perfeito, ele consegue fazer um ajuntamento de perdidos. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, disse Jesus. E ele busca e resgata os perdidos, e ele o faz através do seu sacrifício, e faz de forma perfeita, porque aqueles que são resgatados pelo poder do sacrifício de Jesus, jamais olhará na oportunidade da graça e dirá a ela: não, é soberana, é irresistível. Paulo disse: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse Paulo. Esse sacrifício, ele é tão autêntico, que ele faz com que a salvação não seja algo progressivo, mas algo instantâneo. Uma vez que a graça soberana, pelo sacrifício de Cristo, nos alcança, somos regenerados de fato e direito, e recebemos pelo poder do sacrifício o novo nascimento. E essa graça, ela é tão bendita, ela é tão divina, ela é tão eterna, pelo sacrifício, que nos dá essa convicção. Mas também
Essa graça, ela nos fortalece de uma forma tão intensa, que quando nós nos sentimos fracos, nós olhamos para a cruz, e por intermédio do sacrifício perfeito, resistimos às vontades humanas, e nos colocamos diante do altar de Deus, perseveramos na nossa fé, de graça em graça, disse Paulo, de glória em glória, somos renovados diante dele, porque ele nos separou, nos predestinou em Cristo para a vida eterna. E nessa noite, nós nos reunimos aqui, porque temos a consciência de que a salvação é de Deus e é de forma gratuita, de que a salvação vem pela graça divina e pela fé, que a salvação é algo urgente e perfeito, porque nós estamos salvos, amém? Mas existem alguns outros que também deverão ser, e a igreja celebra de forma gloriosa nessa noite, porque essa oportunidade que nós tivemos, Deus também tributa a outros. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo. A igreja é o arauto que anuncia, pelo poder do sacrifício e oferta de graça, o que de graça ela recebe, a vida eterna para todo aquele que nele crê. Eu diria que hoje é a noite da nossa salvação. Amém? Hoje é o dia da salvação. Por quê? Porque Cristo é o dono da mesa, e por Ele ser o Senhor da mesa, Ele partilha na ação do pacto sobre cada um de nós a vida eterna. Então, para aqueles que foram encontrados de forma direta por Jesus Cristo, têm a vida eterna. Mas para aqueles que não tiveram esse encontro direto com Cristo, é a oportunidade de termos a vida eterna. Como eu não sei quem tem, quem não tem, eu digo, hoje à noite é o dia da vossa salvação. Amém? Mas também Ele nos chama, dizendo: vinde a mim, todos os que estás cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviar. E Ele alivia pelo poder do sacrifício, pela sua paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua perfeita paixão, pelo seu drama no Getsêmani, diante de Pilatos, diante dos homens, mas pela sua glorificação, ressuscitando ao terceiro dia e sendo assuntos aos céus. Jesus é exaltado nessa noite. Por que Ele é exaltado? Em primeiro lugar, porque Ele vive dentre os mortos. Por que Ele é exaltado? Em segundo lugar, porque Ele foi assuntos aos céus. Por que Ele é exaltado? Porque pode ser hoje o dia da sua vinda. A qualquer momento Ele pode raiar nas nuvens, e nós ouviremos o soar da trombeta, o alarido, a voz de arcanjo, e Ele sobre as nuvens do céu receberá a sua noiva. A noiva de Cristo está aqui nessa noite. O céu nos espera, o Pai nos aguarda, e a noiva diz pelo Espírito: vem, vem, Senhor Jesus, porque Ele vive dentre os mortos. Eu estou lendo um livro do irmão da igreja congregacional, escreveu, livro teológico muito bom, cristocêntrico,
A temática do livro é falar sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus é entre os homens. E o autor do livro diz assim: ele entre os homens foi o maior. Ele é maior do que Buda, ele é maior do que Maomé, ele é maior do que grandes imperadores que nós estivemos, ou que alcançou a história. Ele é maior do que todos, porque ele é o único entre os homens que ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. A igreja, ela deve entender nessa noite de que, se nós queremos ser verdadeiros crentes, porque essa é a ideia do cristianismo, se nós queremos ser verdadeiros cristãos convertidos em Deus, em primeiro lugar, devemos ser absolvidos pelo sacrifício. Em segundo lugar, devemos fazer uma introspecção na nossa vida e, diante do sacrifício, colocar diante do altar o nosso sacrifício e pedir graça a Deus. Os dias são maus, amém? São maus, misericórdia na verdade. Nós temos um conjunto de ideias, nós temos um conjunto de dificuldades que pode nos impedir de servir a Deus como convém. Mas nessa noite fica essa palavra, que a noiva de Cristo aqui nessa comunidade possa dizer: ora vem, Senhor Jesus.